Apóstolos, no capítulo de número 27, sobre como passar pelas tempestades da vida. Você que está online conosco, irmão, eu quero que você entenda que esse hoje é a forma que nós temos como nosso culto. Por isso, quando você está aqui no culto, no prédio da igreja, você não sai no meio da pregação, você não vai embora, e assim também seja online. Que você fique do começo ao fim. Alguns irmãos só chegam no meio, alguns irmãos só chegam no final, alguns entram no começo, só assistem parte da ministração, depois vão embora. Esse não é o nosso DNA, irmãos. Nós que estamos juntos como igreja, permanecemos juntos o tempo inteiro. Mas, depois que você assistir essa ministração, compartilhe ela através do YouTube, no nosso canal IBAF-PE, para abençoar outras pessoas também. E você que está assistindo agora pelo Facebook, compartilhe essa live também. Pode ser que essa ministração alcance outros corações. Por isso, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, no versículo de número 9. Você que está online conosco, você pode acompanhar agora pelo seu celular, através do programa aí que a Aline vai mexendo para você. E diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para hivernar, a maioria deles era da opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Passando sobre a proteção da ilha, de uma ilhota chamada Cauda, a custo de conseguirmos recolher o bote. E levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, acirraram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou, afinal, toda a esperança de salvamento. Até aqui. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Mas antes de orar para que Deus fale conosco nessa ministração, eu gostaria de convidar você que está na sua casa a orar conosco pelo nosso estado, por essas pessoas que hoje estão nos hospitais, pedindo ao Senhor que guarde nossas casas e nossas famílias. E aí sim, vamos orar pedindo que Deus fale conosco. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, hoje pelo Brasil, e principalmente pelo nosso estado, o estado do Pernambuco, principalmente a cidade de Recife, que muito tem sido assolada por causa do vírus.
muitas pessoas enfermas, muitas pessoas contagiadas, muitas pessoas sendo internadas. Nós oramos, Pai. Oramos para que a Tua boa mão, para que o Teu poder venha sobre nós. Nós clamamos pela Sua misericórdia. Pedimos, Pai, pela Tua ajuda a essas pessoas que hoje estão enfermas, a que o Senhor as traga a cura. Eu peço também, Pai, em nome de Jesus, pelos enfermeiros, médicos que hoje estão na linha de frente. Preserve a saúde, Pai. Dê o vigor necessário para que eles continuem nessa batalha. Nós oramos pelos seus familiares, guarde-os todos. Assim como também oramos pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Nós oramos pelas pessoas que hoje, devido a essa quarentena, não podem trabalhar. Que o Senhor supra todas as necessidades e que nessa hora difícil, Pai, ainda assim nós nos alegramos, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós e assim o Senhor também permanecerá. E nós pedimos, Deus, fale conosco hoje nessa noite, por meio da Sua palavra. Encha o nosso coração, edifica-nos, alimenta-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, eu quero falar hoje para os irmãos como passar pelas tempestades da vida. O apóstolo Paulo, ele viajaria para Roma, na Itália, e ele vendo como estava a situação do tempo, ele alertou que não seria bom fazer uma viagem naquele momento. O que acontece é que não lhe deram crédito, continuaram a viagem, veio um grande tufão, o barco já estava quase para afundar, eles lançaram tudo ao mar, eles já não conseguiam mais ver o sol nem as estrelas para se guiarem, por causa de toda a tempestade que tinha naquele momento, as nuvens densas o atrapalhavam para que eles pudessem ao mesmo ser guiados pelas estrelas. E no versículo de número 20 diz que já tinha passado alguns dias, depois de não ver nem sol, nem estrelas, nem nada, diz que para eles se dissipou, ou se acabou toda a esperança de salvamento. Eles já não acreditavam que tinha uma chance deles serem salvos. Aquele navio tinha 276 pessoas a bordo. E naquele momento, o apóstolo Paulo se levanta como homem de Deus. E lá no versículo de número 21, ele diz o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir para Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Por esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Nesse momento, irmãos, de maior dificuldade, lá no meio da tempestade, o apóstolo Paulo traz ânimo para o povo, dizendo: eu confio em Deus. Que hoje essa também seja uma expressão dentro do nosso coração. Que mesmo ao olhar as tempestades, nós não conseguimos enxergar a solução ou uma saída, que possamos crer nas promessas do Senhor. Assim como o anjo do Senhor apareceu lá, apóstolo Paulo, dizendo para ele não temer, que isso também tenha dentro do nosso coração. Não temer, confiando no nosso Deus. E como passar, irmãos, pelas tempestades da vida?
Às vezes nós até escolhemos o destino. Nós não escolhemos como chegaremos lá ou se chegaremos lá. Quem escolhe todas essas coisas será o Senhor. Eu até decido para onde vou. Mas como vai ser essa viagem? Se vou chegar até realmente esse destino? Isso cabe ao Senhor. Nosso coração se enche de planos. Mas a resposta certa só vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. A nossa viagem, muitas vezes, ela é uma viagem muito tempestuosa. E a viagem a qual eu me refiro é a viagem da nossa vida. A nossa vida, como o livro de John Bunyan, O Peregrino, fala que nós somos um peregrino a caminho do céu. Ou como viajantes. Nós estamos andando, irmãos, nesse mar. E muitas vezes tempestades nos pegam no caminho. Quantas tempestades já sobrevieram sobre nós? E nós olhamos e falamos, não há mais solução. Ou, eu não vejo uma saída concreta. Não vejo como fazer ou solucionar esse problema. São em momentos como esse que devemos nos aproximar do Senhor e a Ele também nos apegar. E mesmo, irmãos, que a gente muitas vezes está fazendo a vontade de Deus, ainda assim podemos enfrentar tempestades. Quantos homens e mulheres de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo a vontade daquilo que o Senhor preparou para eles, enfrentaram e ainda hoje enfrentam tempestades. Às vezes você está passando por alguma tempestade e você pensa, talvez isso está acontecendo comigo, porque não é isso que Deus quer. Isso não é apenas uma resposta, irmão, e não é uma resposta concreta. Muitas vezes, mesmo estando debaixo da vontade de Deus, muitas vezes, mesmo cumprindo o propósito de Deus, passaremos por dificuldades, passaremos por tempestades em nossas vidas e também no nosso dia a dia. E o que acontece, irmãos? Que na tempestade, dentro da tempestade, a gente tem que estar atento aos sinais de Deus. O apóstolo Paulo, ele já estava atento aos sinais que estavam acontecendo. Acompanhe comigo lá no versículo de número 10, de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Vamos ver. Que diz assim, 27:10, dizendo-lhes, senhores, a viagem vai ser trabalhosa, com dano, prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, ou que sofreriam, que passariam por dificuldades. Nós, irmãos, temos que estar atentos às advertências que são colocadas diante de nós. Quando estamos numa estrada, precisamos ficar atentos às placas. Reduza, lombada à frente, curva acentuada. E aqueles, irmãos, que ignoram os sinais, aqueles que ignoram os sinais que estão postos diante de nós, esses sofrem muito mais nas tempestades. Às vezes, há sinais claros no seu relacionamento conjugal. Às vezes, você não consegue ter mais um diálogo com seu cônjuge. Às vezes, você tem uma séria dificuldade de conseguir ter um diálogo com seu filho. Esses são sinais de advertência que você precisa abrir os seus olhos e se atentar ao que eu devo fazer, a como eu devo agir. Mas antes disso, eu devo estar alerta. O Espírito Santo de Deus, irmãos, muitas vezes nos guiará ao que fazer, aonde ir e ao que não fazer e aonde não ir. E não devemos ignorar os sinais, as sensações do Senhor, muitas vezes falando ao nosso coração. Muitas vezes nós achamos que são apenas um pressentimento ou alguma coisa que veio ao meu coração. E às vezes, a única coisa que temos que fazer é buscar o Senhor para ter o discernimento daquilo que eu estou sentindo. É um sentimento meu mesmo, Senhor? Isso que eu estou sentindo vem de mim mesmo? Ou o Senhor está querendo me mostrar algo?
O Senhor está querendo me falar algo, me revelar algo. Fique atento aos sinais. Muitas vezes esses sinais podem ser sinais sutis, sinais que parecem ser fracos, mas aqueles que estão atentos e sensíveis aos sinais, esses podem se dar muito melhor no caminho e na luta contra as tempestades da vida. Além, irmãos, de estar atento aos sinais de advertência, também aos sinais de muitas vezes um descrédito. Lá no versículo de número 11, diz o seguinte, 27:11, mas o centurião não dava crédito, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe, na hora da tempestade, você não pode desacreditar ou colocar em descrédito a palavra de homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou na sua vida. Não colocar em descrédito a palavra de homens sábios, muitas vezes na igreja. Às vezes, porque você desacreditou ou não deu crédito o suficiente para alguns homens e mulheres de Deus que entraram na sua vida, que aconselharam você, que disseram qual deveria ser o melhor caminho para você. Hoje, você passa por uma tempestade que talvez você não precisaria passar. Quantas vezes algumas pessoas, se aconselhar conosco, e nós vamos aconselhar aquele irmão como se fôssemos um pai que quer ver a melhor coisa para ele, como se fosse um irmão, como se fosse um familiar meu. Quando eu vou aconselhar alguma irmã, é como se fosse uma filha, como se fosse minha irmã, como se fosse uma mãe para mim, um familiar, porque queremos o melhor. Mas algumas pessoas dão total descrédito. Você diz assim para ela, irmão, isso vai dar errado. E ela diz assim para você, eu sei. Mas se sabe que vai dar errado, mesmo assim quer ir, o que vai acontecer com essa pessoa é enfrentar tempestades desnecessárias. Eu louvo a Deus por homens e mulheres que o Senhor colocou no meu caminho, a qual eu pude ouvir, avaliar os conselhos, orar a respeito do que essas pessoas falaram, para que eu me poupasse de muitas tempestades. E hoje, irmão, se você se atentar, às vezes seu líder de célula, a um irmão mais maduro na igreja, ao seu pastor, ao seu discipulador, dando-lhe um conselho, avalie, ore a respeito disso. Veja isso como uma real opção a se fazer. Porque algumas pessoas, ao ouvirem um conselho, elas apenas ouvem, mas elas não colocam aquilo como uma opção viável para elas. Mas usam como uma opção não viável. Não, eu sei que dá para fazer, mas não quero, nem estou pensando nessa possibilidade. Não coloque em descrédito a palavra daqueles que andam com Deus. Se aquela pessoa anda com Deus, se essa pessoa tem um coração para o Senhor, é digna de ser ouvida. É digno de ser ouvido o seu conselho. Por isso eu digo para você, irmão, não tenha um coração duro. Se aproxime dessas pessoas, ouça o conselho dessas pessoas, porque isso livrará você de muitas tempestades futuras. Versículo de número 12 diz o seguinte: não sendo porto próprio para hivernar, ou não sendo próprio para passar o inverno naquele porto, a maioria era da opinião que eles partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e daí passar o inverno, visto um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Aprenda uma coisa: a voz da maioria não é a voz de Deus. Muito provável você já ouviu aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Uma tremenda mentira. Nem sempre a maioria está certa e nem sempre a minoria está errada. Às vezes,
Muitas pessoas estão falando para você algo, muitas pessoas estão fazendo algo, mas não é porque todos fazem que nós devemos fazer. Um outro ditado que deve encaixar muito bem é o que talvez sua mãe falava para você: filho, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que é correto. Não é porque todo mundo age de determinada forma que nós também devemos andar. Somos o povo exclusivo. Somos o povo separado, o povo consagrado. Somos o povo de Deus. E sendo nós o povo de Deus, não devemos andar apenas pela cabeça da maioria, mas devemos andar apenas pela palavra de Deus. Devemos andar segundo o conselho que o Senhor Jesus deixou para nós. Devemos fazer não aquilo que hoje todo mundo faz, ou não porque todo mundo diz, mas devemos procurar, antes de mais nada, saber se isso agrada ou se isso é ou não a vontade do Senhor. Que nós, irmãos, possamos ter essa coragem de muitas vezes ser diferente. De muitas vezes não fazer como fazem todos os outros. Ser cristão é um chamado para não ser igual a todo mundo muitas vezes. Ser cristão é muitas vezes navegar contra a maré. A maré está indo numa direção, mas nós estamos nadando contra. Nós estamos navegando contra. Isso é um chamado para mim, um chamado para você também. Então, irmãos, nas tempestades da vida, a gente precisa se colocar, se posicionar como encorajadores. Esse período a qual nós estamos passando encaixa muito bem com isso. Esse período a qual nós estamos, precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar como encorajadores. E eu quero ler com você novamente o versículo de número 21. Versículo de número 21 até o 26, que diz assim: havendo todos estado há muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. No finalzinho do versículo de número 20, diz assim que já tinha se dissipado, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, nesse momento, irmãos, onde tinha 276 tripulantes a bordo, onde já tinha se dissipado toda a esperança de salvamento, onde os homens já estavam sem comer, já tinham desistido da vida, porque eles já iam para 14 dias, onde eles não viam mais uma solução para eles, onde o desespero e a angústia já tinha tomado o coração de muitos. O apóstolo Paulo se levanta no meio daquele navio e dá uma palavra de ânimo àquele povo. Isso é muito importante para nós em períodos como esse. Nós, irmãos, que conhecemos a palavra do Senhor, nós que confiamos em Deus, no nosso Senhor, que confiamos nas suas promessas, nós precisamos nos posicionar como encorajadores. Nós precisamos trazer ao coração desses irmãos esperança.
confiança, certeza de que o Senhor continua ao nosso lado, de que o Senhor não nos abandonou. Quantas pessoas hoje, irmãos, que estão já há tempos em casa, em períodos de quarentena, já estão passando por dificuldades psicológicas, por causa de muita ansiedade, um pânico total. Nós precisamos, no meio dessa tempestade, nos colocarmos em posição de encorajamento. O apóstolo Paulo se levantou no meio daquele povo para encorajá-los, para tirar o medo deles, para animá-los, para que eles pudessem voltar a comer. Porque o apóstolo Paulo disse: vocês precisam voltar a comer. A situação vai ser difícil mais à frente, mas eles não iam perder ninguém. Um pouco mais à frente no texto, diz o Lucas, que escreveu, o apóstolo Paulo percebeu que alguns daquele barco iam pegar o bote para tentar fugir do barco, porque a tempestade estava vindo muito forte. O apóstolo Paulo falou: se eles saírem do barco, eles vão morrer. O Senhor nos prometeu que estivessem aqui. Diz que os soldados foram lá, cortaram as cordas do bote e falou: ninguém sai desse barco. Vamos agora ouvir o que esse homem tem para falar. Agora nós estamos ouvindo o que esse homem diz. Aquele que outrora estava em total descrédito, agora esse homem tem o total crédito. As palavras, hoje os homens e mulheres, os homens lá daquele barco, talvez pudesse ter alguma mulher, agora eles dão crédito ao que o apóstolo Paulo diz também para eles naquele momento. Nós, irmãos, nesse período aqui estamos, convido você, membro da Igreja Batista Água Viva, você também que ouve essa live, que também é um cristão, irmão, seja um encorajador. Seja um encorajador para o seu vizinho. Seja um encorajador para o seu familiar. Ser um encorajador não é chamá-lo para irresponsabilidade, mas ser um encorajador é levar uma palavra de encorajamento. Ser um encorajador é levar uma palavra de esperança, de confiança no amanhã, porque o nosso Cristo, o Deus, o Emanuel, está conosco e continua ao nosso lado. Então, lá no meio dessa tempestade, quando o apóstolo Paulo encoraja eles, o apóstolo Paulo encaminha as pessoas para a vida. Então, o apóstolo Paulo, antes ele disse: vocês não me deram ouvido, mas agora eu vos aconselho. Então, você não seja aquele tipo de pessoa, assim, eu te aconselhei, você não ouviu, que se exploda a sua vida agora. Não, às vezes você aconselhou essa pessoa, você sabe que ela vai entrar numa tempestade muito grande, que ela vai sofrer, que ela vai passar por dificuldades, mas depois disso, que você esteja de braços abertos para voltar a aconselhar novamente, para voltar e estender a mão. O apóstolo Paulo podia falar: eu avisei, ninguém quis me ouvir, agora eu quero que vocês morram tudo nesse barco. Eu quero que vocês fiquem por aí. Mas não, o apóstolo Paulo se levanta para encorajá-los. Eu aconselhei vocês lá atrás. Vocês não me ouviram, mas eu aconselho vocês hoje novamente. Pessoas que talvez você aconselhou, não deu ouvido, mas ela quebrou a cara e às vezes ela não tem nem coragem de falar com você de novo. Mas seja você aquele que se aproximará para encorajá-la a sair dessa tempestade, aconselhando essa pessoa, você talvez com uma pessoa mais experiente, a qual caminho ela deve seguir para sair dessa tempestade. Outra coisa que nós, no meio da tempestade, como encorajadores, precisamos fazer é que na tempestade devemos mostrar o Deus Emanuel, aquele Deus que é conosco. O significado de Emanuel é Deus conosco. O apóstolo Paulo diz: o anjo de quem eu sou e a quem eu sirvo veio até mim. Que poderoso isso, irmãos. Sabe, na hora mais escura lá da noite, sem o sol, sem nem as estrelas, sabe, naquele momento ímpar,
naquele momento de total desespero, o anjo do Senhor chega, se aproxima e fala com o apóstolo Paulo. É isso que nós devemos mostrar. Não mostrar um desespero, não mostrar a desesperança, mas em momentos como esse, devemos mostrar o Emanuel. Momentos como esse, devemos mostrar o Cristo conosco, o Senhor ao nosso lado, o Deus o poderoso, sabe, aquele que vai à frente na batalha. É esse Cristo a que devemos apresentar como encorajadores. E como encorajador, irmão, o que precisamos fazer? Um texto mais à frente diz que eles lançaram as âncoras. E essa âncora fala para nós também de estar firme. Quando se lança as âncoras é para deixar o barco o mais firme possível. E eles lançaram lá 4 âncoras no barco, para que o barco não fosse levado. E que âncoras a qual nós devemos também nos agarrar? A nossa âncora, irmãos, primeira que precisamos lançar essa âncora lá no meio da tempestade, dentro do nosso barco, a âncora que devemos lançar é a âncora da fé. A âncora da fé. Que mesmo quando nós estamos na tempestade, que nós perdemos o total controle, nós lançamos a âncora, crendo que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Será que você conseguiu entender isso? Vou repetir mais uma vez. O Senhor permanece no controle de todas as coisas. Esse Deus a quem nós confiamos, a quem servimos e de quem nós somos. A nossa fé precisa estar firme. Firme, firmada no Senhor. Quantas pessoas nesses últimos dias, irmãos, têm estado, sabe, com o coração aflito, totalmente assustadas. Não que está assustada, muitas vezes é algo totalmente inviável, às vezes nós nos assustamos, mas esse medo não pode sair do controle. E acima desse medo precisa estar a nossa confiança, precisa estar a nossa fé, a nossa certeza de que o Senhor também continua conosco. Precisamos lançar a âncora, irmãos, da adoração. Quando, irmãos, a gente está passeando num bote, lá no rio, que está tudo tranquilo, muitos não querem lançar a âncora da adoração. Mas é lá na tempestade que nós louvamos o Senhor. Você está na tempestade, irmão? Louve ao Senhor. Está difícil a situação? Louve ao Senhor. Louve a Ele hoje, louve a Ele sempre. E continue a louvá-lo, e continue a adorá-lo. Não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Eu adoro Ele. Não pelo que Ele fez, mas por quem Ele é. E porque Ele continuará sendo sempre. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele não muda. E mais uma âncora, irmãos, talvez a principal âncora que precisamos lançar, é a âncora da oração. Veja comigo lá no versículo de número 29. Diz assim: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para romper o dia. Então imagina uma escuridão total, irmãos. As ondas batendo no barco. Quando eles lançaram o prumo, eles viram lá o tanto que tinha só. Não estava tão profundo, então eles estavam com medo de se chocarem com as pedras. Lançaram as âncoras e diz que eles oravam para romper o dia. Pense, irmãos, na situação, Senhor, traga logo o dia para que possamos ver, para que possamos enxergar. Às vezes a gente está aqui numa escuridão total, sem ver uma saída. E a nossa oração deve ser: Senhor, vem, meu Pai, vem com o romper do dia. Vem com a Tua luz.
Traz luz no meio dessas trevas, no meio dessa pandemia, traz a tua luz. A âncora precisa ser a oração. É necessário que nós, como povo de Deus, permanecemos em oração, em contínua oração, crendo no Senhor, confiando que Ele pode, quem Ele é, e também no seu poder. E mais uma âncora lançada é a âncora da certeza, a confiança, a plena convicção, que é o que seria a fé. Fé não é uma confiança vazia, não é uma oração vazia, mas a certeza é essa plena convicção. Eu sei que o Senhor fará, eu sei que o Senhor há de nos livrar. Essa é a certeza que precisa estar em nossos corações. É essa certeza a qual nós devemos nos agarrar. Não na certeza do que nós podemos fazer, mas na certeza de quem é o nosso Senhor, de qual é o seu caráter. A nossa confiança se baseia no caráter de Deus, porque nele sim, nele a gente pode confiar. E por último, o que nós devemos fazer lá enquanto tempestade? Eu quero que você leia comigo, agora lá no capítulo de número 28, no versículo de número 1, 28:1, que diz assim, nós vamos ler do 1 ao 6. Uma vez em terra, porque aqui eles já tinham naufragado e os soldados queriam matar todos os prisioneiros, do qual se incluiu o apóstolo Paulo, que era um prisioneiro que estava sendo levado para Roma. Então, o centurião não queria que o apóstolo Paulo morresse, então ele falou, não vai matar ninguém. Porque imagina, um barco cheio de prisioneiros. Todo mundo vai nadar e o primeiro pensamento é, esse povo vai fugir. Então, o centurião falou, vocês que sabem nadar, vá nadando para vocês conseguirem chegar em terra, porque eles tinham avistado terra. E o restante, irmão, se abraçou nos restos do barco, nas tábuas do barco, e conseguiram também chegar em terra firme. E como o Senhor tinha dito que nenhum deles se perderia, nenhum deles se perdeu. Todos conseguiram chegar em terra firme. Chegamos no capítulo 28:1, que diz, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, assim que eles chegaram em terra, na ilha chamada Malta, diz que os bárbaros seriam os estrangeiros, fizeram uma fogueira, porque estava chovendo naquele lugar, e eles estavam com muito frio, e eles foram logo, fizeram uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. No versículo de número 3, tendo o apóstolo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino. Por quê? Ele foi salvo do mar, mas a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam, ser ele um Deus. Então, assim que eles chegaram em terra, acenderam a fogueira, o apóstolo Paulo vai recolher alguns gravetos. Quando ele pega aquele feixe de gravetos, ele vai lançar os feixes. Diz que uma víbora pega na mão do apóstolo Paulo. E o que os homens pensaram? Esse homem é um assassino.
Ele fugiu do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Esse homem vai morrer. E todo mundo ficou lá esperando. Oh, que hora será que esse homem vai morrer? Todo mundo estava esperando ele inchar, cair morto de repente. Porém, depois de muito esperar, nada aconteceu com o apóstolo Paulo. O parecer muda totalmente. Não é? O assassino agora ele é um Deus. Esse homem é um Deus, está vivo. O que nós precisamos fazer, irmãos? Em meio à tempestade, sabe, onde há chuva, onde há o frio, nós precisamos estar aquecidos. A minha principal oração nesses dias, pelos irmãos daqui da Igreja Batista Água Viva, aqui em Camaragibe, são para que o coração deles permaneça aquecido. Para que nesse período de tempestade possamos continuar aquecendo o nosso coração. Por isso que nós fizemos questão de nos separarmos como pastores e ir nas casas, levar a ceia na casa dos irmãos um por um. Para que esses irmãos, e também fazendo a ceia nas celas, e os que não podem ir nas celas, indo nas casas. Porque o que nós não queremos é que o coração dos irmãos se esfrie no período da tempestade. Que o coração dos irmãos se tornem frios. Mas que pelo contrário, irmãos, na hora da tempestade precisamos aquecer o nosso coração. Por isso que nós tivemos o trabalho de cuidar de toda essa área da rede social da igreja que nós não tínhamos. Os irmãos sabem da dificuldade que eu tenho em gravar vídeo. Então, minha esposa já fez Instagram da igreja. No final, como eu falei, fique online com a gente vai ter o site da igreja. Nós colocamos todas as nossas pregações no YouTube. Para quê? Para que você aqueça o seu coração. Para que nesse período não seja um período de fome, mas que você se alimente do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele se aproxima da fogueira. E se aproxima para quê? Para que ele possa também se aquecer. Nós precisamos, irmãos, nos aproximar daquilo que vai nos manter com a chama acesa. Precisamos nos aproximar daquilo que vai incendiar o nosso coração. Agora, se você ficar lá 2, 3, 4 horas se enchendo de novela e televisão, e depois vai falar, pastor, eu estou tão frio na fé. Você tem que procurar o que vai te alimentar, o que vai te aquecer, o que vai te edificar. E há muitas formas de você edificar o seu coração. Leia a palavra do Senhor, sabe? Ouça a palavra do Senhor, se alimente e principalmente, irmãos, ande com quem ajudará você a se aquecer, sabe? É lógico que naquele momento de tempestade, a melhor coisa que eles podiam fazer era acender uma fogueira e ficar um pertinho do outro, para que eles pudessem se aquecer. Hoje a gente não pode estar pertinho fisicamente, mas a gente pode estar pertinho, sabe, através da tecnologia. Por isso que diversas vezes a gente fala, irmãos, nos procure. Você está sozinho, ou você que está na sua casa precisa de uma oração, de uma visita, entre em contato conosco, ou até mesmo por telefone, ligue para nós, sabe? Ligue para os pastores, ligue para os líderes. Nós temos que aproveitar esse momento para estar próximos, para que possamos nos aquecer, para que possamos cuidar uns dos outros. O interessante disso que o apóstolo Paulo vai lá recolher esses gravetos, e é o que nós precisamos fazer. Assim como eu disse que precisamos nos posicionar lá em meio à tempestade, enquanto muitos irmãos vão estar lá se aquecendo na fogueira, nós, como povo de Deus, precisamos ir lá, catar esses gravetos, buscar esses feixes, para que possamos manter a chama acesa. Por isso eu convido, irmãos, compartilhe as mensagens do YouTube, compartilhe as mensagens que são enviadas via WhatsApp para você, compartilhe com a sua célula, compartilhe com os familiares. Se você está se sentindo distante algum irmão, mande para ele.
cobre que ele ouça, pergunte como ele está, pergunte se ele precisa de algo. Nós, como igreja, nós, como liderança, precisamos também ir lá catar os gravetos, porque precisamos manter a chama acesa. E uma fogueira, irmão, para 276 pessoas, como naquele momento, lá precisa de muito graveto. Precisa de muito. E o apóstolo Paulo não foi esperando que fossem buscar. Ele foi lá para buscar os gravetos. Nós, irmãos, temos a nossa igreja, um bom número de pessoas. E para manter a chama acesa é necessário muitos gravetos. É necessário de muitas pessoas que também se disponibilizem a que vão e que façam e que busquem os gravetos para que mantenha a chama acesa. Essa, irmãos, tem sido a principal oração para mim. Senhor, mantenha a chama acesa. Essa é a minha oração por você, irmão, para que você mantenha a chama acesa. E como disse o apóstolo Paulo, naquele momento que é mordido pela víbora, porque nós, mesmo quando estamos ajudando, mesmo quando estamos servindo, mesmo catando gravetos, mesmo trabalhando na obra de Deus, vamos continuar enfrentando tempestades. O apóstolo Paulo acaba de sair da tempestade e agora vem uma víbora o morder. Agora o apóstolo Paulo pega essa víbora e lança essa víbora no fogo. E é o que temos que fazer, irmãos, lançar para fora de nós essas coisas que muitas vezes nos envenenam. Seja orgulho, seja raiva, seja mágoa de um ou mágoa de outro. Pegue essa víbora e lance ela no fogo para que ela morra. Enquanto aquelas pessoas olhavam aquela situação e diziam: esse homem é um assassino. O apóstolo Paulo realmente tinha presenciado e feito diversas coisas muito erradas. E o diabo vinha lá para lembrá-lo do seu passado. Naquela hora o apóstolo Paulo pega aquele seu passado e lança na fogueira e fala: agora eu sou um catador de gravetos para manter essa chama acesa, para manter a obra do Senhor, para continuar no trabalho. E mais à frente as pessoas mudam a concepção ao seu respeito. E esse já não é mais um assassino, esse homem é um Deus. Mas que as pessoas não vejam você como um Deus, mas vejam você como um homem de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam você como uma mulher de Deus. Enxerguem você no seu caráter, o caráter de um cristão vencedor. E eu quero deixar essa palavra para você hoje aí, irmãos, como vencer as tempestades da vida. Eu gostaria de orar por você mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa. E Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Oro para que o Senhor nos fortaleça em meio à tempestade. Que possamos passar pela tempestade vitoriosamente. Que possamos ver os seus sinais, dar créditos a homens sábios. Que nós possamos andar, meu Pai, segundo a sua palavra e também segundo a sua vontade. Que possamos, em meio à tempestade, ser os encorajadores. Ser aquele que vai estender a mão, aquele que vai ajudar, aquele que vai servir a igreja. Que possamos aquecer principalmente o nosso coração, Senhor. Eu oro e te peço, cuida dos meus irmãos, fortalece a fé de cada um deles, os abençoe e os guarde, Pai. Os alimente com o teu alimento, que eles saiam, Pai, dessa tempestade com a fé ainda mais fortalecida no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre. Continue ao vivo com a gente vai falar para vocês um pouquinho a respeito do site. É um vídeo curto para você aprender a mexer lá no nosso site. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.